Uma pausa de silêncio. Matéria e substâncias. Meu amado, não fique bravo comigo. Torres, sua letra é horrível. Pô, dá uma pausa no vídeo quando estiver no canal no YouTube. Agora ao vivo não tem como. Tenta entender minha letra. Eu vou tentar fazer a letra mais perfeita possível. Então vamos começar aí. Quando falamos em matéria e substâncias, eu vou ter o carinho, principalmente para aquele amigo que está me assistindo aí que nunca viu química, nós usamos o termo para iniciar esse conteúdo chamado matéria. Ah, Torres, claro que eu sei que é isso. Cabeça de porco. Matéria, na verdade, não é aquilo que você viu no caderninho quando você comprou, estava lá dividido por matérias. Matéria, na verdade, é um conceito químico, que é, na verdade, a introdução para que nós possamos começar aquilo que nós chamamos de química geral, né? Que você chama na escola de Química 1. Quando Torres começa a falar de matéria, o que é matéria? Matéria sou eu. Matéria é você. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa. Então, na verdade, quando começamos o estudo da química, tá? E falamos em matéria, eu vou ser bem objetivo. O que é matéria? Matéria, tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa, né? Pô, galerinha, eu coloco assim, principalmente assim, ó, tudo que ocupa lugar no espaço e possui massa, principalmente possui massa, porque só se ocupasse espaço, a luz também ocupa. O Léo aqui, se, por exemplo, de sacanagem, desligar os holofotes, que me deixam lindíssimo no vídeo, né? Ele tá de sacanagem com a minha cara, irmão. O que ele vai fazer? Ele vai acabar com a minha beleza. Então significa que a luz também ocupa lugar no espaço, mas a luz não passa por mim e me dá uma porrada. Né? Porque a luz não passa por mim e me dá uma impactada, né? uma violenta pancada, porque não tem massa. Então, matéria é isso aqui. Essa matéria, tá? Ela pode ser dividida em duas formas, né? O que nós chamamos de matéria inorgânica, que vai ser o nosso estudo, ou matéria orgânica. Mas o cara fala assim, poxa, Torres, mas você está explicando isso por quê? Gente, não é todo mundo que sabe o que é matéria orgânica e inorgânica. Eu tenho meninos aí com 11 anos assistindo meu vídeo e, rapaz, já estão já na faculdade. Nós temos que respeitar a diferença. Então, quando nós estamos começando um projeto, eu vou ser bem objetivo possível. Então, essa matéria, que era tudo aquilo que ocupava lugar no espaço, ela, dependendo da sua origem, da onde ela vem, essa matéria vai ser dividida em inorgânica e orgânica. Lembrando que matéria orgânica é tudo aquilo que foi derivado da matéria viva, tudo aquilo que é vindo de organismos vivos. Então significa o seguinte, se o Léo Borges comer um hambúrguer do McDonald's, o Léo Borges está comendo matéria orgânica. Então tudo que é de origem de organismos vivos, sintetizado por eles, meu amado, então é orgânico. O que não é sintetizado por eles, então, inorgânico. E, na verdade, os compostos inorgânicos vão ser muito estudados aqui na minha Química Geral, que é o nosso projeto até mais ou menos fevereiro ou março, tá? A química orgânica é, na verdade, tá? A matéria orgânica, na verdade, vai ser estudada na química orgânica, que deve iniciar só depois de agosto, tá bom? A gente, é claro, a gente não tem um cronograma aqui nas nossas lives para poder passar para vocês, mas nós vamos fazer um esforço para ver todas as químicas. Então o aluno já entendeu. Ele já entendeu que a química geral se baseia na matéria e a partir disso aqui, a química geral começou a surgir. Aí eu vou apagar aqui o quadro. Quem quiser copiar, mas Torres, não tem a live, não tem como copiar. Não tem problema, o vídeo vai subir para o nosso canal no YouTube. Então é só você se inscrever no canal, tá? Lá você pode pausar, você pode voltar, você pode reprisar quantas vezes quiser. Então, vamos apagar aqui, tá? Quem quiser mandar pergunta, pode enviar as perguntas, porque a galera que está aqui atrás de mim, aqui, fazendo toda a parte técnica, vai me falar, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando eu peguei aqui essa matéria, vamos imaginar que isso aqui é um composto inorgânico. Vamos imaginar que isso aqui é uma porção de massa, né? Por exemplo, de água. Uma pocinha d'água,
tá? O que eu quero que você entenda é o seguinte, se isso é uma pocinha d'água, ou se eu tenho um bloquinho aqui, vamos imaginar, eu desenho bem pra caramba, se eu tenho aqui um bloquinho que é, por exemplo, de ferro, você pode reparar que tanto essa matéria como essa matéria, ela é inorgânica, né? Você nunca viu vaca produzindo água, né? Você nunca viu vaca produzindo ferro, caramba. Então, na verdade, tudo isso de origem mineral, tá? Ela é compostos inorgânicos. E aí, quando nós começamos a falar dessas substâncias que compõem a matéria, porque você pode reparar que essa matéria aqui, como botei uma pocinha d'água, era composta por moléculas de água, e nesse bloquinho era composto por átomos de ferro, você vai entender que essa matéria, no caso, essa matéria inorgânica, tá? Ela é formada por quê? Pelo quê? E aí eu transfiro a pergunta para você. Do que essa matéria é formada? É óbvio. Essa matéria ela é formada por átomos ou substâncias. Né? Então, quando você vê que os símbolos, você automaticamente sabe que essa matéria é formada por uma junção de átomos que vai se formar em substâncias inorgânicas. Então, na verdade, quando nós aqui agora vamos explicar o termo átomo, o que seria átomo na química? O átomo na química seria a menor porção da matéria. É como se eu pegasse esse material, que é um composto inorgânico, porque não veio de um javali, não veio de um avestruz, isso veio de compostos da indústria química. Esse cara aqui é um composto inorgânico, e se eu pudesse fracionar em milhões de pedaços, até chegar na sua menor porção possível, eu chegaria ao átomo. Então, na verdade, esse átomo, ele seria a menor porção da matéria. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses átomos e vamos dar símbolos a eles, para que você possa entender, tá? Quais seriam esses átomos? Aí nós vamos pegar letras para dizer assim, ó, esse átomo pode ser o elemento químico oxigênio, né? Oxigênio. Então, quer dizer, o oxigênio é um elemento químico. Eu posso pegar o Na, que é um elemento químico chamado sódio. Eu posso pegar o K, que é um elemento químico chamado potássio. Né? Eu posso pegar o elemento S, que é o enxofre. Então, na verdade, meu amado, né? Todos esses materiais que são encontrados na natureza, eles serão formados por uma junção de átomos. Esses átomos, de acordo com a sua organização, eles vão formar, então, o que nós chamamos de substâncias. Então, substâncias é a junção de átomos. Essas substâncias que são formados por esses elementos químicos, eles poderão ser classificados em substâncias simples e substâncias compostas. Lembra aquele meu convidado que estava aqui, a tal da Ana Beatriz? Ela já respondeu lá. Já sei o que significa isso. Para você ver como essa menina é inteligente. O pessoal do IGV, pode ter certeza, é a aluna mais inteligente do IGV. Rapaziada, está me assistindo? Caio, diz para mim se não é verdade. Pode dizer para mim se não é verdade. Então, na verdade, aqui a menina já me respondeu lá atrás. Já sei. Posso responder? Eu falei, não, essa live você não participa. Só eu que participo. Essa substância simples são substâncias sempre formadas pelo mesmo elemento químico. Porra, parabéns, cara. Isso aí, cara. Então, na verdade, aqui, se eu colocar assim, ó, O2, uma substância simples. S2, uma substância simples. S8, uma substância simples. Cl2, simples, sim. Essa letra não determina que é um outro elemento químico, é o mesmo elemento químico. Né? Vou colocar assim, I2, vamos colocar o próprio átomo de ferro. Tá? Então, meus amados, não esqueçam de uma coisa.
As substâncias simples são substâncias que são formadas sempre pelo mesmo elemento químico. Beleza? E aí já entendi então. Então as substâncias compostas vão ser diferentes. As substâncias compostas, vou grifar aqui, as substâncias compostas serão formadas pela união de átomos diferentes. Aí o aluno... O quê? Ana Beatriz perguntou assim. Lembra aquela aluna inteligente do IGV? Ela perguntou assim, mas espera aí, mas ali em cima também são átomos diferentes. Não. Você lembra, na verdade, que a letra maiúscula, tá? Ela representa o átomo, oxigênio. Só que eu tenho 118 átomos diferentes, elementos químicos diferentes, e eu tenho muito menos letras do alfabeto, então o que eu faço para diferenciar um nitrogênio, um sódio, tá? Eu uso uma letra diferenciadora, só para você ter a noção de que é um outro elemento químico. Então essa letra minúscula, ela não determina um novo elemento. Então quando ela ali me questionou, mas o Cl2 não é uma substância composta? Não. Não é composta por quê? Não é composta porque essa letrinha minúscula é uma letra diferenciadora. Seria uma substância composta? Aí vamos colocar aqui, ó. Letra maiúscula, minúscula. Minúsculo não conta, certo? Maiúsculo e minúsculo. Eu tenho duas letras maiúsculas. Aí seria uma substância composta. Então, substância composta é a junção de elementos diferentes. Entendi. Tranquilo, ó. NaCl. Entendeu, meu amado? Show de bola. Vamos colocar outra aqui? H2SO4. Outra situação, tá vendo aqui, ó? Ó, 3 átomos diferentes. Vamos colocar outra aqui? Vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui, ó. NaKSO4. Então você pode ver que as substâncias compostas, Léo Borges, o cara sabe química pra caramba, tá comigo desde o início do meu canal no YouTube. O cara fez um curso gratuito, ele vai até me dar um desconto nas filmagens, porque ele fez um curso gratuito de química para mim. Então olha aqui, ó. Vamos lá. Então, essa aqui é uma substância composta, não entendi? Letras diferentes. Show. Substâncias compostas, entendi? Substância composta, entendi? Beleza. Galera, olha só. Essa é uma substância composta e ela é formada por 2 átomos. Então, vou chamar de binário. Tá? Essa é uma substância composta formada por quantos átomos? Diferentes. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, ela é trinária. Ali é um Rzinho, beleza? Quantas letras diferentes? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, vamos colocar lá. Tetranária. É claro que se eu for abaixar aqui, eu não sei se eu vou sair no vídeo, não. Sai no vídeo, não sai? Não, aqui, ó. Então, eu vou ficar aqui assim. Se eu continuar aqui colocando moléculas com o maior número diferente de átomos, você vai lá, tetranária, pentanária. O que nós podemos fazer? Podemos colocar aqui 3 pontinhos, tá? E colocar polinária, tá? Quer dizer, vai aumentando a quantidade, tá, de substâncias. Tranquilo? Então, entendi que a matéria ela é constituída por átomos ou substâncias, tá? E as substâncias vão estar organizadas dessa maneira. Só não esqueça, tem perguntinha aqui, né? Ah, tá. Obrigado aí que meu cameraman me mandou aqui. Obrigado, Henrique Moreira e Caroline Rodrigues. Obrigado, gente. Fico muito feliz aí pela... Parabéns, professor. Valeu, tá? Obrigado. Sabe que é nosso trabalho, nossa função. Eu estou aqui hoje, na verdade, iniciando um projeto que é para tentar ajudar aquelas pessoas que não podem estar numa sala de aula. A gente tem isso muito hoje. Pessoas que não têm condições de pagar um cursinho, né? Pessoas que não podem estar em sala de aula. O Léo Borges sabe disso. Então, o nosso projeto hoje, né, de sexta-feira, é trazer um pouco mais de informação e na segunda-feira, pelo menos, tentar trazer um pouquinho mais de conteúdo para vocês.
Só que o canal, né, o Torres TV, vive a partir de vocês. Então, participem, perguntem, questionem, fica à vontade, galera, tá bom? Podem, participem, tá? Compartilhem nosso vídeo, tá? Para que mais pessoas possam ser agraciadas com o nosso projeto. E obrigado, Henrique e Caroline, fico muito feliz pelo carinho, tá bom? Um grande beijo. Então, entendi que as substâncias vão ser divididas em simples e compostas de acordo do que ela é formada, pelos tipos que átomo que ela é formada, tá? Aquele esquema, sabe que não dá tempo de copiar? Volta lá no nosso canal no YouTube mais tarde, o Léo vai estar subindo o vídeo e lá você pode pausar à vontade, né, Léo? Léo depois ele bota lá no canal para vocês. Vou apagar esse segundo quadro, que nós vamos agora para uma segunda parte, onde o aluno costuma errar demais, principalmente quem faz aprendiz de marinheiro e colégio naval, né? Quando nós explicamos, olha só, não confunda isso, tá? Quando nós usamos o termo matéria, poxa, se você imaginar aí, se eu perguntar no vídeo, bota aí nos comentários, bota nos comentários uma matéria. Não é física, química e biologia não, caraca. Pô, eu digo matéria, substância. Ah, leite, óleo, vinagre, vinho, né? Não tem problema. Só quero que você entenda o seguinte. Quando eu falo matéria, você pode imaginar e lembrar inúmeros exemplos. E aí, a partir desses inúmeros exemplos, eu vou botar um esqueminha aqui. Essa matéria, então, de acordo com os átomos que ela é formada, ó, de acordo com, vamos botar assim, átomos que constituem as substâncias, e aí então você vai classificar o quadro anterior, que vocês colocou como simples e composta. Beleza? Por que eu fiz esse esqueminha aqui? Porque existe uma outra classificação quando nós falamos em substância pura. E o aluno, eu acho que pela falta de conhecimento, ele faz uma confusão danada e acaba confundindo o próximo conceito com esse. Tá? Então, o próximo conceito, na verdade, quando nós falamos em... Vou botar aqui assim uma setinha, depois eu complemento aqui. Quando nós falamos em substância pura, por favor, galera, não vá confundir o conceito que eu vou explicar agora de puro com os conceitos anteriores, tá? O simples e o composto está classificado de acordo com os átomos, né? Simples, sempre formado pelos mesmos elementos químicos, composto, as substâncias compostas, sempre elementos químicos diferentes. Quando nós falamos de substância pura, é um conceito que diz que a substância ela não alterou as suas propriedades, né? Que ela manteve as suas propriedades. Torres, quais são essas propriedades? São essas aqui, olha só. A substância pura são substâncias que mantiveram, tá, os seus pontos de fusão e ebulição, tá? E principalmente a sua densidade. Então, Torres, você está dizendo para mim que conceitualmente... Eu posso chegar bem perto da câmera aqui, Léo? Botar bem minha cara aqui? Ô, sem vergonha? Pelo amor de Deus, sem vergonha. Não esqueça, eu não tenho espinha não, mané, tá? Só não fiz a barba, desculpa, tá? Quando eu falo substância pura, seu puto sem vergonha, não é palavrão puto sem vergonha não, tá? Quando eu falo substância pura conceitualmente, eu estou dizendo que ela conceitualmente são substâncias que mantêm o seu ponto de fusão, ebulição e densidade constante. Agora, Torres, e o jeitinho? E o jeitinho? Eu não entendi muito isso não, Torres. Tá bom. O jeitinho é o seguinte. A substância pura é dentro de uma porção de uma matéria visualizada, imaginada por vocês, não existe um segundo componente ali dentro. E aí, como o Léo aqui é um cara que eu amo muito, eu vou desenhar um balãozinho para ele, vou dar um balãozinho rosa para o Léo, né? O Léo é um cara casado, mas o balão rosa é só para representar o amor que eu tenho por ele, só por isso.
Então, eu vou colocar desse balãozinho aqui e o Léo vai me responder. Eu vou fazer o Léo participar aqui. O Léo vai vir responder. Ou o Léo ou a Ana Beatriz. Um dos dois vão ter que vir nessa jossa aqui. Eu quase falei palavrão. Ia vir nessa jossa aqui. Léo, me responde aí. Vamos ver se você está entendendo. Vou colocar aqui dentro H2O. 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 Eu vou perguntar aí, Léo, isso aqui é ou não uma substância pura? O cara vai ficar, meu Deus, não, isso é... Não me responde o que eu perguntei lá em cima, caramba, Léo. Ô, Léo, eu não estou perguntando a você, Léo, se é simples ou composta. Eu estou perguntando se nessa porção existe alguma outra substância pentelha aparecendo aqui no meio. Não tem, só tem água. Então isso é uma substância pura. É aquela substância que em toda a sua porção sempre apresenta a mesma substância química. Tá? Não esqueça disso. Sempre a mesma substância química. Aí eu vou desenhar outro balãozinho. Já entendi que isso aqui é o quê? Uma substância pura. Beleza. Vou desenhar outro balãozinho. Balãozinho azulzinho agora. Vou colocar aqui H2SO4, H2SO4. Léo, me responde isso agora aí, Léo. Léo, me responde isso agora aí. Vai sair seu som aí, Léo? Vai sair sua voz? Aqui, Léo tá com vergonha, né? Isso aqui é uma substância pura ou não? Tempo, né? Se não aqueles programas do Luciano Huck. Tempo. Como que é que faz o tempo? É assim? Passou o tempo, seu puto. Isso é uma substância pura também. Por que é puro? Porque dentro do balão só tinha o quê? H2SO4. Entendeu? Não entendeu? Tá de sacanagem. Então tá bom. Último balão, seu puto. Último balão. Ó. Balãozinho vermelho. O2, O2, O2. É puro? Ah, moleque! Aí, cara. Claro que é puro. Entendeu? Cara, você é fera mesmo, moleque. Tá? Agora só o último balãozinho. Vamos fazer uma bagunça nessa bosta aqui, cara. Vamos fazer uma bagunça. Vou pegar água, vou pegar o O2, vou pegar o ácido sulfúrico. Aí você vai entender o que eu falei naquela hora. Ah, substância pura dentro de uma porção de matéria sempre tem a mesma substância. Não tem um pentelho aparecendo, não tem uma segunda, terceira, quarta substância. Então, quer dizer, vamos botar de roxinho aqui. Minha filha adora roxo. Isso é pura? Sim, Torres. É pura. Isso é pura? Sim, Torres. É pura. Isso é pura? É sim, Torres. É pura. Isso é pura? Não. Impura. Eu ia brincar com a minha filha, mas falar que minha filha é impura é sacanagem. Eu estou dando um tiro no próprio pé. Né? Não. Filha, você é pura, filha. Você é muito pura. O que é impura? Não tem nada a ver com igreja, não, gente. Para com isso. Né? Para de ser igual, não. Impura que, na verdade, é porque dentro daquela porção tem várias substâncias aparecendo. Então, aqui nós vamos trocar o conceito. Vamos chamar de quê, então? Vamos chamar de mistura. Show de bola? Então, vamos recapitular. A substância pura, conceitualmente, é aquela que mantém os seus pontos de fusão e ebulição e densidade constante. No nosso jeitinho brasileiro, é aquela que dentro da porção da matéria sempre tem a mesma substância. Entendi o que é puro, o que é mistura. Show de bola? Vamos agora usar o conceito aprendido anteriormente quando classificamos dentro da substância os seus elementos que estão presentes. Cansei, meu. Cansei. Vamos lá então, ó. Isso é pura, aí você classifica agora, simples ou composta? Isso aí. Parabéns. Composta, isso aí. É a substância pura, simples ou composta? Isso aí. Parabéns. Composta. Substância simples ou composta? Composta. Composta não. Simples. E aqui? Ah, essa mistura é formada tanto por substâncias, né, no caso aqui no plural, porque é uma substância, uma substância simples e substâncias compostas. Entendido? Então, beleza. Então, o quadro 2 está bem entendido, tá?
Eu vou agora para o próximo quadro. Por quê? Principalmente você que vai fazer aprendiz de marinheiro, você que vai fazer colégio naval e você vai fazer SpaceX, muitas das vezes nas provas, tá, de concursos militares, até no próprio Enem, né, eles costumam atribuir, né, nesse conteúdo gráficos, que são os gráficos de substância pura e os gráficos de mistura. Tá? Só que eu vou fazer o seguinte, como nós estamos falando de matéria, né, e vocês sabem disso, tenho certeza que vocês sabem, mas eu mesmo assim vou explicar, essa matéria ela é formada por 3 estados físicos diferentes, né? Sólido, líquido ou gasoso. Então, quer dizer, como próximo quadro eu vou falar um pouquinho, aprofundar um pouco mais, falando dos gráficos de substância pura e mistura, a partir desses conceitos de pontos de fusão e ebulição, eu só vou dar um bisuzinho rapidinho, que eu sei que muita gente não lembra, tá? Que é sobre mudança de estado físico, tá? Então eu vou apagar aqui rapidinho, beleza? Tem um rapazinho aqui mandando aqui, nosso amigo Caio Ricardo. Obrigado, Caio. Né? Muito bom, parabéns, obrigado. Tá? Eu fico muito feliz e aí pelo todo o carinho de vocês. Quem não me conhece está entrando agora, eu sou o professor Torres, tá? Eu falo assim, Léo, posso perder um tempinho aqui? Posso? Eu falo assim, quem está me assistindo agora, eu vim de família muito pobre, graças a Deus. Né? Hoje, minha família em Cabo Frio, meu avô foi um grande artista, Torres do Cabo, mas eu vim de uma família humilde e a partir do estudo eu cheguei aonde eu estou hoje, quer dizer, graças a meu bom Deus, é óbvio, né? E também ao meu esforço eu cheguei aonde eu cheguei. E Deus me deu um dom, eu acho que é meu dom, ensinar, então por isso que hoje a gente está fazendo essas lives para poder também ajudar vocês aí. E uma coisa que eu falo, quem está me assistindo, para com essa história. Eu não passo em concurso militar porque eu sou da escola da rede municipal estadual. Eu também fui aluno da rede municipal estadual. Miguel Couto, Edilson Duarte, Rui Barbosa. Nós somos inteligentes como qualquer outras pessoas. Não é estar escola pública ou escola particular que vai fazer quem eu sou. Sou eu que faço quem eu sou hoje em dia. Então, estude, galera, estude. Aproveite o tempo que você tem, estude. E eu estou aqui para conversar. Nossa live sexta-feira é isso aí, para orientar vocês sobre os concursos públicos. Então, galera, segue a gente no Instagram. Se vocês quiserem que eu faça uma live sobre um conteúdo específico, uma revisão, pode mandar nos comentários, que a galera vai me avisar e eu planejo essa aula, tá bom? Mas para com isso. Não existe isso não. O que existe é o esforço e a determinação. Tranquilo? Vamos lá então. Vamos lembrar, eu não vou perguntar aos dois que estão aqui, né, me auxiliando na parte digital, mas vamos colocar lá. São 3 estados físicos da matéria. Sólido, líquido e gasoso. Não é isso? Então, o que acontece? Achei que tivesse perdido minha caneta. Né? Sólido, líquido e gasoso. Estado sólido, substâncias muito bem organizadas, com o mínimo de espaço possível entre os átomos. Vai passando do estado líquido para o gasoso, vai se aumentando a energia cinética, né? A energia vai se aumentando. Então, quer dizer o seguinte, quando você pega uma substância sólida e você aumenta essa energia até um certo limite, essa substância então faz a mudança de estado. Então, o que seria uma mudança de estado físico? É uma mudança energética, né? Você deu muita energia a essa substância por um processo chamado processo endotérmico, ele vai absorver esse calor e ao absorver esse calor ele acaba mudando de estado. Né? Então, o que acontece? Não esqueça disso. Isso é super importante. Eu já sei. Não, vamos parar com isso. Vamos fingir que não sabemos de nada, tá? Então, ao passar do estado sólido para o líquido, quem está respondendo aí, parabéns. Fusão. Mas você sabe o seguinte, que cada substância inorgânica tem o seu valor diferente de momento que ocorre essa mudança. Tá? Então, esse momento que ocorre essa mudança é que nós chamamos de ponto de fusão. Tá? Entendido? A mesma coisa aqui. Ao passar do líquido para o gasoso, quer dizer,
Eu fui dando mais energia, a substância foi ficando energeticamente muito mais ativa até o momento que ela muda, né? Ela sai do líquido e vai para o gasoso. Quando eu passo do líquido para o gasoso, é um processo chamado vaporização. Eu sei que deve ter alguém respondendo assim, evaporação. Calma. A vaporização é um processo onde passo do líquido para o gasoso. E lembrando, cada substância inorgânica tem o seu próprio valor determinado. E isso nós chamamos de quê? Nós chamamos de ponto de vaporização. É claro que não se fala assim, você daqui a pouco vai entender. Por que daqui a pouco você vai entender? Porque, na verdade, essa vaporização, ela pode ser dividida em 3 tipos de acordo pelo como essa passagem ocorreu. Então, quem está acostumado a estudar química sabe que eu posso ser o quê? Uma evaporação, quando esse processo é feito lentamente, e naturalmente. Eu posso ter uma ebulição, quando não é mais um processo natural. A vovó colocou lá a leiteirazinha para fazer um café para a gente, né? Essa água sofreu uma ebulição. Já não é um processo tão mais lento, um processo mais brusco. E, por fim, um processo ainda mais brusco ainda, que muitas vezes a água evapora antes de encostar na superfície quente, que nós chamamos de calefação. Então, lembrando que, de forma geral, chamamos vaporização. E, de acordo com o texto, como essa substância passou do líquido para o gasoso, se foi naturalmente ou não, se foi lento ou não, se foi brusco ou não, nós vamos dividir nesses 3. Aí, geralmente, se fala assim, ponto de evaporação. Geralmente, usa aqui o termo ponto de ebulição ou ponto de evaporação, tá? Tranquilo. Então, aqui é um processo o quê? Um processo onde nós aumentamos a energia, então chamamos de um processo endotérmico. Se eu vou fazer o contrário agora, se assim eu era endotérmico, assim eu sou o que então? Isso aí, parabéns. Eu sou exotérmico, parabéns. Então vamos lá, vamos voltar agora. Agora eu vou vir do gasoso para o líquido. Você lembra? Não lembra? Você não está lembrado, cara? Tu comeu muita merenda, né, cara? Fala a verdade. É estranho, né? Falar com uma câmera, né? Mas tô falando com a câmera não, seu puto, tô falando contigo. Né? Você comeu merenda. Para de comer merenda e vai estudar, tá? Então vamos lá. Do gasoso para o líquido. Do gasoso para o líquido podem ser 2 processos. Pode ser, vamos botar de roxinho, tá? Pode ser a condensação ou pode ser a liquefação. Liquefação, quase não vai. Liquefação. Então, vamos lá. Qual é a diferença? Ah, tá. Qual é a diferença? A diferença é simples. A liquefação, ela é denominada dessa forma quando nós trabalhamos com gases, com gás. O que é um gás? Não sabe o que é um gás? Nem eu. Claro que não, né? Eu sei, sim, pô. Vai ser bobo. Né? O gás é aquela substância que naturalmente já se encontra nesse estado. Se eu falar agora assim, Ana Beatriz, me dê um copo d'água, e ela vem aqui, na temperatura que o ar está marcando, 17 graus, é a substância qual é o estado físico? Líquido. Então, ela naturalmente, na natureza, se encontra no estado líquido. Então, ela não é um gás. Gás é a substância que, oxigênio, já se encontra nesse estado a essa temperatura. Agora, a água, ela pode ser transformada em vapor. 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 Condensação. Entendeu? Entendeu a diferença de gás para vapor? Se não entendeu, pausa o vídeo, vai no canal, se sem vergonha, se inscreve no canal, volta e assiste de novo. Pô, você vai me ter direto. Eu sei que pega mal, me ter direto, né? Mas você vai ter direto. Agora vamos lá. E do líquido para o sólido? Porra, do líquido para o sólido, moleza. Quê? Fluidificação? Pô, tá de sacanagem, né, cara? Tu faltou a escola mesmo, né? Solidificação, mané. Solidificação. Aí lembra, ó. Aqui eu vou ter o ponto de condensação ou liquefação. Aqui eu vou ter o ponto o quê? De solidificação. Calma aí que meu cameraman deu mole aqui, a esposa tá ligando para ele querendo bater nele. Né?
Tô brincando, os poderes a gente... Olha, daqui a pouco os poderes vai me matar. Porque acho que é o terceiro vídeo que eu falo dela. Daqui a pouco eu vou apanhar. E aí? Ó. Débora. É Débora, né? Um grande beijo. Sabe que eu gosto muito do seu marido, né? Gosto como amigo. Se o pessoal aí vai sacar. Torres é boiolão? Não. Sai aí, rapaz. Sai de ré. Entendeu? Então isso nós vamos usar principalmente esses pontos aqui. Ponto de fusão. Ponto de vaporização. Ponto de liquefação ou condensação e ponto de solidificação quando falarmos de gráficos, tá? Agora, o próprio Léo agora me perguntou, mas eu lembro na escola, Torres, que tinha um processo, um fenômeno que ia do sólido direto para o gasoso. Sim, Léo, sim. Aquela cânfora, lembra, Léo? Aquela cânfora, quando você era massagista da Cabo Friense, né? Que não existia aqueles sprays que você misturava no álcool e ficava passando nas coxas do jogador de futebol. É essa mesmo, mané, é essa mesmo. Não, é cânfora, não é cânfora? Fez muito isso na Cabo Friense. Então, quer dizer, do sólido para o gasoso, nós chamamos de sublimação. A cânfora, o gelo seco. Aquela coisa que eu odiava, que minha mãe fazia. Mãe, eu estou contando agora. Quando a senhora botava naftalina nessas roupas. Aí você ia para a rua, né? E você cheiroso. Você chegava na rua com cheiro de quê? Não ia falar de velho, não. Agora não usa velho, não. Agora, melhor idade. De naftalina. Nem o pessoal de melhor idade hoje está sempre perfumado. Mãe, não faz mais isso. Poxa. Tá? E do gasoso para o sólido, vamos ressublimar. Vamos fazer uma sublimação. Entendidos? Show de bola. Agora nós vamos para o próximo quadro, que é aquele quadro que eu falei dos gráficos. Cara, esse aí, vocês não podem dar mole, tá? Então, presta atenção. Vou apagar aqui. Não esqueça que pode ir lá no canal. Eu já entendi, Torres. Tá, cara. Então vai lá, se inscreve, pô. Porra. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Por que o bicho pega? Porque quando fala em gráfico, o cara lembra de quê? Isso mesmo. O cara lembra de matemática. E não sei por que as pessoas falam que matemática é tão difícil. Pai, matemática é a coisa mais fácil que tem. Eu estou rindo? Claro que eu estou rindo. É óbvio que matemática é uma coisa fácil. Minha filha, então, ama matemática. Cara, minha filha ama matemática. Gente, é impressionante. Ela fala assim, ela acorda de manhã, pai, eu quero aula de matemática. Até parece, né? Eu fiz a cabecinha igual ela faz agora. Porque nunca, meu irmão. Só na próxima encarnação. Né? Na próxima encarnação. Então vamos lá. Não é aula de matemática. É química. E nós vamos falar de gráfico. Por quê? Porque o Léo aqui me trouxe um cubinho de gelo. Toma aqui, Torres. Você não queria água? Você não falou mal de mim, que eu fazia massagem nos caras na Cabo Friense? Eu pedi água, o cara me trouxe uma pedra de gelo. Léo, o que eu vou fazer com essa pedra de gelo? Derrete. É muito folgado. Tá bom, Léo, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cubo de gelo que tá aí, que você me deu, que deve estar mais ou menos menos 2 graus Celsius, eu vou esquentar ele. Você achou que você fosse me sacanear? Eu vou te sacanear, eu vou esquentar. Aí esquentei, essa temperatura foi aumentando. Menos 2, menos 1, 0 graus Celsius. Aí vira Léo, eu sei. 0 graus Celsius, ponto de quê? Ponto de fusão. Quer dizer, a substância estava lá. Né? Deixa eu botar o título aqui da aula, né? do quadro, né? Gráficos. Vamos colocar assim, gráficos de aquecimento e depois eu falo um pouquinho resfriamento. Não tem problema não, tá? Então vamos lá. Então o que eu gaguejei agora? Não ri não, hein? Não ri não. Gaguejei. O Léo me deu o gelo, eu sacaneei ele. Porque a substância, quando foi colocada no fogo, que foi passando o processo de, isso aí, ebulição, ela foi esquentando. Né? Então ela foi fazendo o quê? Ela foi, vamos lá, ela estava a menos 2 graus Celsius, ela foi aumentando, quando chegou a 0 graus Celsius, eu já sabia. Nesse momento aqui, quando nós falamos em água, eu tenho uma coisa chamada de ponto de fusão. E acontece uma coisa muito bacana no ponto de fusão. Quando a substância começa a entrar em fusão, que ela começa então a derreter primeiro. Aqui eu tinha apenas o estado sólido. Aqui vão coexistir 2 estados, sólido
mais líquido. Só que acontece uma coisa muito bacana. Acontece uma coisa bacana que é o quê? Mesmo que o Léo continue esquentando, enquanto tiver uma pedrinha de gelo, vai ocorrer corrente de convecção e essa temperatura vai ficar o quê? Constante. Então, nesse momento do ponto de fusão, a temperatura, mesmo que esteja recebendo calor, ela vai permanecer o quê? Constante. Até o momento que... Deixa eu tirar uma pausa para a foto. Até o momento que acontece o seguinte. O cara está tirando foto de mim aqui atrás, gente. Tira a foto aí, Léo. Temperatura constante, até o momento que todo gelo derrete e a substância começa a esquentar de novo, né? Vamos lá. 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, 30 graus Celsius, até o momento que eu chego a 100. E aí, lembra aí, o que acontece a 100 graus? Isso aí. Acontece o ponto de quê? O ponto de ebulição. Ebulição porque lembra que eu falei que eu tinha colocado a leiteira, a vovó tinha colocado a leiteira na água, tá? E aí aqui, quando o cara aqui estava transformando, ele aqui só vai ter estado líquido, né? Porque vai ter derretido. E aqui no ponto de ebulição, novamente, vão coexistir dois estados. O líquido, isso aí, parabéns, e o gasoso. E o mesmo fenômeno, você viu que toda vez que acontece um rito de passagem, né? Parece aqueles filmes de terror, né? O que acontece? A temperatura o quê? Permanece constante. Então, quer dizer, enquanto coexistir os dois estados, ela fica constante. Desde o momento que toda a água evaporar, aí não. E aí, então, ele vai continuar esquentando e eu vou ficar só vapor, porque eu estou falando de água. E aí eu vou pegar isso aqui e vou transformar num gráfico, né? Aí, quando eu transformar no gráfico, você vai entender aquele conceito lá atrás que nós falamos que, conceitualmente, substância pura, aquela que tem ponto de fusão e ebulição constante. Parabéns, isso aí. Olha só. Torre, se desenha muito mal, eu sei. Não faça bullying. Isso não é legal, tá? Não, isso não é legal, tá? Mas vou tentar fazer bonitinho, olha só. A minha substância está o quê? Está o quê? Isso. Estava abaixo de zero. Ela vai vir subindo a temperatura, subindo. Quando chegou a 0 graus Celsius, ela ficou constante. Por que ela ficou constante? Porque lembra que quando coexistir dois estados, a temperatura não muda, ela ficou constante. Então aqui eu tinha uma substância que era sólida, aqui eu tenho uma substância que está sofrendo mudança, então sólido mais líquido, e depois então que derretesse, ela continuava subindo, até, vou colocar aqui, ó, galera, aqui era 0 graus Celsius, tá? 0 graus Celsius. E aqui, quando chegar lá no desenhozinho, né? A 100 graus Celsius, isso aí. O que acontecia? Ela ia permanecer constante. Então, vamos lá. Sólido era antes da... Isso, fusão. Na fusão, isso, dois estados. Quando acabava a fusão, isso, ficava só o quê? Líquido, parabéns. E aí eu sofria ebulição, coexistência de dois estados, isso aí. Líquido mais, eu vou botar vapor, tá? Ali eu botei gasoso mais vapor. E até o final que acabava todo líquido e ela transformava só em vapor. Principalmente que nós estamos falando de água, tá bom? E aí, olha só, não esqueça. Isso aqui na química vai ser chamado de patamar da fusão. Isso. Aqui, patamar da ebulição, que é um Lzinho. Então, lembre o seguinte, voltamos àquele conceito. Que quando eu pegar um gráfico de aquecimento, tá vendo? Está esquentando, eu poderia, porque eu falei, daqui a pouco eu falo de resfriamento, porque podia acontecer o contrário, né? Ó, desceu, constante, desceu, constante, desceu. Quer dizer, ó, aquecimento e resfriamento. Isso aí, parabéns. Então, acontece, toda substância que é denominada uma substância pura,
ela sempre tem que ter 2 patamares. Isso aí. 2 patamares constantes. Você é um bom aluno em química. Parabéns. Então, isso aqui é uma substância. Dá para ver? Dá para ver? Uma substância pura. Botei bem grandinho para ver se você vê. Show de bola? Então, Torres, quer dizer que para ser substância pura tem que ter 2 patamares? Isso. E se não tiver? Ah, legal. E se não tiver? Transfira a pergunta para você. E se não tiver? Tá, vamos desenhar? Vamos colocar aqui, vamos imaginar. Eu vou desenhar aqui para você, ó. Subiu, 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 subiu. Se você reparar bem aqui no meu gráfico horrível, mas que dá para passar o que eu quero, né, transmitir o que eu quero, você vai ver que tem patamar constante? Não, Torres, não tem. É puro? Não é. Qual é o contrário de puro? Mistura. Então, isso, na verdade, é uma mistura. Entendeu? Então, para ser puro, tem que ter o quê? 2 patamares constantes. Não tem nenhum patamar. Mistura. E aí me perguntaram que assim, mas se tiver um só, continua sendo mistura. Só vai ser puro se tiver o que eu falei? Isso. Só vai ser puro se tiver o quê? 2 patamares. Tá? Se tiver um ou nenhum, eu chamo de mistura. Tá? Só que, de novo, não dá tempo de copiar. Vai lá, segue a gente no canal. Pô, segue a gente no Instagram. Bota lá, Curso Torres. Tá? Ou também investe. Segue a gente lá nos nossos canais, nossos Instagrams, tá? Beleza, Léo? E também segue a gente no canal, tá? Agora, olha só, eu falo de uma coisa que cai muito no aprendiz, cai muito na prova de aprendiz, cai muito no colégio naval. Na SPSEX, né, nós temos lá uma prova com 30% de química geral. Também cai. Então, eu vou colocar uma observação aqui. Eu vou apagar aqui e vou colocar uma observação. Isso é legal. O que eu quero falar aqui agora? Eu vou colocar uma observação que o aluno de aprendiz tem que lembrar isso. Não só aprendiz, colégio naval também. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar um gráfico, vamos colocar assim, observação 1. Tá? Eu vou pegar um gráfico e vou perguntar para o Léo. Tá? Ó, subiu, ficou constante, subiu, subiu, subiu. Se você reparar bem aqui nesse gráfico meu, você vai ver que a fusão ela é o quê? Fala aí, Ana Beatriz. A Ana Beatriz já respondeu lá. Mentira, não respondeu nada, só riu. Né? Você pode ver que a fusão aqui é o quê? Ela é constante. Eu tenho um patamar constante. Né? Então aqui eu tenho um ponto de fusão. Aqui, infelizmente, ó, se eu passar esse gráfico aqui, se eu tracejar até aqui o eixo Y, você vai ver que aqui eu não tenho um patamar. Eu tenho uma variação da ebulição. Então você pode ver que eu tenho aqui um patamar, uma fusão constante e uma ebulição variável. Então, me responde. Me responde, amado. Levanta do sofá, seu puto. Isso aqui é puro? Não, isso aí. Ele é mistura. Só que lá na prova do Colégio Naval, esse gráfico especificamente vai ser denominado mistura eutética. Então, o que são misturas eutéticas? São misturas que apenas a fusão é constante. E se eu paralelamente fizer outro gráfico aqui ao lado, tá? Outro gráfico ao lado e colocar assim, ó, vamos colocar de forma muito parecida, né? Subiu, subiu, subiu. Calma aí, tá reto sim. Constante, subiu. Então você pode ver que agora eu inverti. O que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, vou pontilhar aqui, vou tracejar. Né, ó, você pode ver que aqui aonde era a fusão agora, que aqui era constante, ela não é mais. A fusão aqui é o quê? Isso aí, ela é variável. Perfeito. Eu tenho uma variação
do ponto de fusão. Quando chegou aqui em cima, na ebulição, para de falar mal do meu gráfico. Está constante 5. Esse cara aqui, ele é constante. Eu vou tracejar aqui, ó, ficar bem bonito. Ó, que lindo. Eu tenho um ponto de ebulição. Então, você pode ver, continua sendo mistura. Porque só é puro se fosse 2 pontos. Só que aqui, vamos chamar de mistura azeotrópica. Então, ó, colégio naval, aprendiz, pessoal também de Enem também, tá? Tome cuidado com isso, não esqueça, tá bom? E aí é muito bacana porque nós vamos agora, falamos só de substância, então já estamos acabando aqui, vamos falar um pouquinho de mistura agora, tá? Eu já entendi o que era uma substância pura, eu já entendi o que é mistura. Então eu não posso usar o quadro de lá, o quadro que aqui na nossa live, que é grande pra caramba, até lá embaixo. Mas que a nossa câmera não tem como eu explicar lá. Então, por isso que Torres, você não explica para lá por quê? Tá? Porque o nosso quadro aqui, a câmera não pega. Então, olha só. Entendi o que é mistura eutética e entendi o que é mistura azeotrópica, tá? Graficamente. Agora vamos falar um pouquinho só de mistura. Não vamos mais falar de ponto de fusão, nada disso. Eu já sei o que é mistura. Você já entendeu o que é mistura. Você já entendeu o que é mistura. Você já entendeu como eu identifico um gráfico quando é mistura. Quando eu identifico se é eutética ou azeotrópica. Agora, nós vamos falar... Opa! Meu microfone ficou preso. Vamos falar só de quê? Só de mistura. É moleza agora. Porque você viu isso no 9º ano, cara. Você viu isso no 9º ano, tá vindo no 1º ano de novo. Pô. Mistura. Eu já entendi o que é mistura. Rapaz, tu vai fazer um mexidão, tu bota lá arroz, feijão, resto da carne moída, ovo, uma mistura. Então essa mistura na química, ela pode ser dividida em mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Isso, garoto. Isso aí. Então vamos lá. Muito fácil. O que é mistura? Quando eu falo agora mistura homogênea e heterogênea, não estou mais falando de ponto de fusão. Eu estou falando aquilo que eu visualizo. Né? Quando eu pego uma mistura de materiais no meu dia a dia, né? E olho para aquele material, visualmente o que eu vejo. Né? Então, a mistura homogênea é quando eu bato o olho numa mistura e visualmente eu vejo uma coisa só. Eu falo que ele é uma mistura monofásica. Quer dizer, você chegou lá, você colocou água, você colocou acetona, você colocou uma pitadinha de sal. Quer dizer, você colocou um pouquinho de cada coisa e quando você olhava, a sensação que você tinha é que você só via água. Então falamos que esse sistema ele é monofásico. Então quando eu visualmente olho para um corpo, né, olho para um copo com uma substância, com várias substâncias, e não distingo, não consigo ver diferença entre elas, eu chamo então de mistura homogênea. Isso aí. Eu vou desenhar aqui a mistura homogênea. Aqui, ó. Botei lá um recipiente. Aqui dentro. A água, a acetona, o sal. Eu posso colocar aqui, é claro que eu não vou colocar sal em excesso. Se eu colocar aqui, escrever sal em excesso, vai deixar de ser homogêneo. Então eu falei, eu vou botar uma pitadinha de sal. Isso aí. Tá? Então, quer dizer, ao olhar para isso, eu vejo uma coisa só, cara. Eu vejo toda a porção igual, sem diferença alguma. O que não vai acontecer na heterogênea. Na heterogênea, nós visualmente vamos ver a diferença. Pô, fui fazer um macarrãozinho, botei lá água e óleo. Você viu a diferença, acabou. Você entendeu. Você conseguiu ver a diferença. Tá? Então, eu vou dizer que aqui, na mistura heterogênea, eu tenho um sistema polifásico, tá? No sistema polifásico, aí eu posso chamar de bifásico, eu posso chamar de trifásico, eu posso chamar de tetrafásico, de acordo com o que eu estou vendo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo aqui. Vamos colocar assim, vou botar de preto aqui para diferenciar. Eu vou colocar água.
Tá, coloquei água. Beleza? Eu vou colocar areia. Coloquei aqui. Tu já viu a areia? Ah, não vi não. Tá louco, meu irmão. Tá louco. Você não viu, né? Vou colocar uma pitadinha de sal. Aqui o sal. Ah, mas tá pontinho. Galera, só você ver aqui, né? Zoa também não, né, pô? Sal. Você tá lá, botei uma pitadinha, você não tá vendo. Isso aqui é só pra dizer como tem um salzinho ali, tá? Vamos colocar gelo. Vamos colocar gelo. Aqui, gelo. Então, se eu perguntar ao Léo ali, Léo, o que você está vendo? O Léo vai dizer, ô Torres, eu estou vendo a água. Claro, tu não é cego, pô. Eu estou vendo a areia. Claro. Estou vendo gelo? Tô. Ah, o gelo vai derreter. Léo, eu não estou perguntando a você daqui a 10 minutos. Eu estou perguntando agora, você está vendo o que, Léo? Ah, isso aí, Léo. Tá? Eu estou vendo de novo o quê? Água. Olha, esse Léo vai ser mais conhecido que eu. E eu falo assim, pô, cara, quem é esse Léo? Daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Tá? Então, ó, água, gelo e areia. Você está vendo o quê? Isso aí. Você está vendo 3, né? Então você vai chamar de quê? Isso. Você vai chamar de trifásico. Então, quando você vê 2 porções... Opa, não saíram 2 aqui não, foi feio, né? Quando você vê 2 porções, bifásico. Quando você vê 3 porções, trifásico. Quando você vê 4 porções, tetrafásico. Veja mais, polifásico, tá? Agora, cuidado. Então, se eu pergunto a você, esse cara aqui, ele é bi, tri ou tetra? Você vai dizer, ah, Torres, ele é trifásico, porque eu visualmente vejo 3 porções. Agora, cuidado ao se perguntar quantas substâncias você tem. Né? Porque, vamos lá, ó. Eu tenho areia, é uma substância. Eu tenho sal. Ah, mas eu não vejo o sal. Não vê, mas está lá o sal. Eu tenho água. Eu tenho gelo. Abaixa o dedo aí. Não. No gelo você não vai levantar o dedo. Porque gelo continua sendo o quê? Isso. Não é água? Então, quantos componentes tem essa mistura? Então, ela tem o quê? Ela tem um componente que é a água, outro componente que é o sal e outro componente que é a areia. O gelo não conta porque também é água. Então, eu tenho o quê? 3 componentes. E é muito bacana isso, né? Umas coisinhas bobas que o aluno pode errar. Por exemplo, quer ver? Bota uma observação aí. Se o cara na prova falar granito. Pô, falou granito, cara. O granito é formado por 3 minérios. Mica, quartzo e feldespato. Só o granito, ele já é trifásico. Não esqueça disso. Se eu boto lá água e pedra. Ah, beleza. Água e pedra. Não especifiquei. Pedra, 2 fases. Agora, se eu boto água e granito, 2 fases, não. Porque o próprio granito já tem quantas fases? Isso. 3 fases mais a água, 4ª. Beleza. Tranquilo. Uma observação é essa. Outra observação. Vou fazer uma pergunta a vocês. Qual é a mistura que, independentemente das suas proporções, sempre será homogênea? Tempo. Pô, eu não tenho que ir o tempo todo, né, cara? Responde logo. Responde porque tá estourando o tempo da minha live aí, meu irmão. O cara daqui a pouco batendo em mim aqui. Não sabe? Sabe sim, rapaz. Toda mistura gasosa, independente da proporção, ela sempre vai ser gasosa. Porque lembra o sal aqui? A água e sal é sempre homogêneo? Não. Lembra? Ah, tu botou sal demais, sal em excesso. É heterogêneo, mudou. Agora aqui não, você botou muito oxigênio. Parabéns. Você botou muito nitrogênio. Parabéns. Então, as misturas gasosas, independentemente da sua proporção, ela sempre será o quê? Isso aí. Ela sempre será isso aqui é homogênea. Parabéns, meu moleque. Tá ficando esperto, cara. Tô gostando. Parabéns, tô gostando. Deu para entender? Tranquilo. Agora eu vou colocar aqui uma terceira observação. Bota aqui, observação 1, observação 2 e observação 3. O cara pegou e me questionou, o Léo. Mas, Rafael, você botou água e gelo.
Ah, é porque o que acontece? Existe uma diferença entre mistura e, vamos botar assim, ó, e sistema, tá? O que acontece? Mistura é aquela que, independentemente do tempo, principalmente em recipientes fechados, ela nunca vai se alterar, né? Você pode ver que se eu pegava lá água e areia e tivesse num frasco hermeticamente fechado, pode passar 10 anos, continuava sendo o quê? Água e areia. Então eu falo que, independentemente do tempo, ela não se alterou. Mistura. Sistema é aquilo que ele é, né, não invariável, ele é variável, ele pode mudar. A própria água e gelo, né? A própria água e gelo. Por quê? Porque a água e gelo, quando você falou, ela era uma mistura o quê? Isso. Como você viu o gelo, era uma mistura? Isso. Heterogênea. Mas o gelo daqui a 5 minutos derreteu. Ela virou o quê? Não. Substância pura, não. Você pegou água da bica. Então, é uma mistura homogênea, porque na água tem sais minerais que você não está vendo. Então, quer dizer, a água e o gelo eram o quê? Heterogêneo. Depois, o ciclo derreteu. Era o quê? Homogêneo. Homogêneo. Então, quer dizer, ele não se manteve. E o recipiente também estava fechado. Ele não se manteve no mesmo estado anterior. Então, classificamos como sistema. Tá bom? Galera, eu espero que vocês tenham entendido, tá, a nossa explicação. Hoje foi a aula 1 sobre misturas, na verdade, matéria e substâncias. Eu que aproveitei o ensejo e falei um pouquinho de misturas. Então, na próxima aula, tá, na semana que vem, nós vamos falar de uma aula que eu sei que muita gente não suporta, né? Que é, desde o momento que eu entendi o que são misturas homogêneas e heterogêneas, eu agora tenho que aprender a separá-las. Então, a próxima aula será sobre métodos de separação de mistura, tá bom? Então, olha só, quem está assistindo o vídeo, na nossa live aí, no nosso canal do Curso Torres, galera, hoje nós temos uma equipe aqui, toda à disposição de vocês. Hoje o Torres também faz parte do Invest. O Invest também é agora uma das nossas unidades, né? Então, bacana, porque vai agregar. Você procura pré-militar, vem com a gente. Vestibular, com a melhor equipe de Cabo Frio, que é aquela galera fera do Invest, o Sandro, o Melk, o Pedro, né? O professor Moisés, aquela galera feríssima que você olha no Instagram deles, aprovam gente pra caramba. Eu quero agradecer a todos. Eu peço que nós vivemos do carinho de vocês, que vocês compartilhem, que vocês agreguem a nossa ideia, que é fazer esse curso para que aquelas pessoas que ou querem fazer uma revisão, né, ou estão em casa e não têm condições de fazer um cursinho, que a gente possa ajudar todos, tá bom? Um grande abraço e um beijo aí pro pessoal do nosso canal. Siga a gente lá no Instagram e siga a gente no nosso canal, Curso Torres, tá bom? Um abraço. Meu cameraman vai desligar daqui a pouco. Então, por isso estão me ouvindo a minha voz ainda.